Olá, galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Politicando com Yasmin. O dia de hoje eu trouxe a maravilhosa Florência Guardi. Ela é doutoranda em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Florência trabalhou com o movimento de mulheres no noroeste do Kurdistão. Florência, muito obrigada por estar presente aqui no Politicando. Não, eu que agradeço, Yasmin, parabéns pelo canal, acho que te cumprimento e te parabenizo por essa iniciativa fundamental, não só para a gente poder trazer um pouco mais a nossa divulgação científica para outros campos fora da universidade, poder ter um diálogo com outra linguagem, né, um pouco mais informal, e né, informando também as pessoas, pesquisadores, pesquisadoras, professores, doutorandos, doutorandas e curiosos, né, que andam pelo YouTube, aprender um pouco, né, sobre esse processo revolucionário e também tomar conhecimento do que está sendo produzido nas universidades, que eu acho que esse momento também aproximar um pouco do nosso trabalho, que muitas vezes é tão distante, né, do cotidiano das pessoas. O que a gente faz na universidade, como é que se constrói uma pesquisa, qual é a importância dessas reflexões, acho que é muito importante. Então, pessoas dedicadas a esse trabalho, que não é nada fácil, tem que serem parabenizadas e reconhecidas. Parabéns. Obrigada, Florência. E é interessante também teu trabalho, e acho interessante também que a gente mostre esses trabalhos que são diferenciados também aqui no Politicando, porque maiormente a gente conhece mais o que é o Ocidente, né? Então sempre ficamos pensando no Ocidente e particularmente pensamos nos Estados Unidos, pensamos na Europa, mas a gente esquece que existe um mundo lá fora, né, ao redor, né? E essa ideia de trabalhar e pesquisar o movimento de mulheres no Kurdistão é muito interessante, dada também pela situação e pela questão política que o Kurdistão enfrenta. Então, a primeira questão que eu faria, e que eu acho que todos nossos espectadores gostariam de saber, o que é o Kurdistão? Então, se a gente agora der um Google, a gente não vai achar absolutamente nada como Kurdistão. Provavelmente, na verdade, a última vez que eu tinha dado um Google para ver como é que estava a situação formal, né, pelo ponto de vista dessa empresa, aparecia somente a parte de Erbil, que seria correspondente ao Kurdistão iraquiano. E isso também demonstra um pouco também, não só a falta, né, de ter um Estado, de ter esse reconhecimento. O Kurdistão ele não é um Estado, muito embora existam vários movimentos e todo um processo de busca por reconhecimento de um Estado. E ele também traz, evidencia, né, essas diferenças que terminam pipocando, né, quando a gente fala do povo curdo, quando a gente fala do Kurdistão. O Kurdistão é um território, é um espaço geográfico que se localiza entre as montanhas Zagros e Taurus, na antiga Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, ali na região da Crescente Fértil. Então é uma região, né, que desde a Revolução do Neolítico foi assentamento das primeiras civilizações, então é uma região que geograficamente é muito estratégica, e hoje o Kurdistão ele se localizaria entre os estados da Síria, da Turquia, do Irã e do Iraque, majoritariamente. Mas as comunidades curdas, né, onde a população curda termina se assentando e é onde é vinculado esse território do Kurdistão, termina se expandindo um pouquinho em direção à Armênia também, um pouquinho no Azerbaijão, e também a gente tem uma grande comunidade curda na diáspora, que seriam os países europeus que terminaram abrigando também. Então, quando a gente fala nos curdos, a gente fala de uma população de aproximadamente 40 milhões de pessoas, e aí aproximadamente porque tem todo um processo de negação, né, cultural, de não reconhecimento dessa identidade. Então não há censos, não é como ter um número exato, né? Então são aproximações que variam de 30 mil a 50 milhões, de 30 a 50 milhões de pessoas, né, que ficam habitando majoritariamente entre esses países. Na Turquia se estima que cerca de 20% da população turca seja de origem étnica curda. Ao mesmo tempo que a gente fala dessas divisões e que a gente fala de que o Kurdistão se encontra dividido nessas quatro partes, a gente tem que falar necessariamente de que esse grupo, né, esse grupo populacional, esse grupo cultural, não é um grupo homogêneo. A gente tem curdos que eles falam pelo menos 4 dialetos e idiomas. Então, embora o kurmanji seja o idioma mais comum, seja o que a maior parte da população fala, a gente tem o idioma Zaza, tem o Yazidi,
Enfim, são uma série de dialetos e de idiomas que terminam dando também um diferencial um pouco mais complexificando um pouco mais a situação. O mesmo ocorre na questão da profissão das fés. Então, a gente tem uma parte significativa dos curdos que são sunitas, né, são muçulmanos sunitas, mas a gente tem yazidis, a gente tem alguns curdos cristãos, a gente tem uma pluralidade. Então, a gente está falando de uma região, né, que é bastante diversa, bastante plural, com conflitos étnicos religiosos também que duram muito tempo, então são conflitos que vêm de um tempo, né, de longa duração, conflitos que têm acrescido diferentes camadas, né, algumas, né, em função mais recentes, em função também da independência e da formação das unidades estatais na região, alguns conflitos anteriores. Então, é um caldo ali de diversas características que terminam complexificando um pouco a situação. Então, na minha pesquisa, né, pensando em todas essas variáveis, eu termino me centrando mais naqueles curdos, naquela comunidade curda, que se identifica com uma construção de nação, né, que se identificam enquanto curdos, e que se vinculam majoritariamente aos movimentos de libertação nacional, vinculados ao Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, ao PKK, que também tem uma trajetória bastante complexa, né, de formação de um partido na década de 70, marxista-leninista, e aí a gente pode falar um pouco mais sobre essa transformação depois, e que depois, que na década de 90 termina se transformando em um movimento social, um movimento de massas, né, como eles mesmos se definem. Então, também tem essa especificidade de que, embora os curdos, o povo curdo se manifeste através de uma pluralidade política e uma pluralidade de movimentos sociais e de horizontes também, né, de resolução da questão curda, através da formação de um Estado independente ou não, eu termino me vinculando mais a essa análise por uma questão também, né, de metodologia e de diversidade. É impossível estudar todo o povo curdo e todas as manifestações políticas e sociais que se dão. Então, eu fiz esse recorte para poder trabalhar com esse movimento que se reconhece enquanto revolucionário, né, e que passa por um processo também, né, de construção de horizontes de resolução da questão curda, né, do conflito curdo, que não passe pela formação de um Estado independente do Kurdistão, mas da formação, né, de unidades de administração autônomas, que é o que a gente tem no norte da Síria, que é o território de Rojava. Então, basicamente, eu comecei só para explicar o que era o Kurdistão e eu fui falando de várias questões, assim, mas é um pouco isso, assim. Nessa grande divisão do Kurdistão nas 4 partes, a região do norte da Síria, que seria a região de Rojava, né, do Kurdistão Oeste, termina sendo uma região administrada por um projeto político e social que tem como horizonte, né, a formação de governos autônomos, né, e não de um Estado independente. Muito diferente do Kurdistão iraquiano, que é o que provavelmente, se a gente der um Google, vai aparecer ali a região do Kurdistão, do governo regional do Kurdistão, né, o KRG, a sigla em inglês, que seria esse governo, né, que é o Iraque foi dividido, né, numa região de autonomia curda e numa outra região de um governo provisório iraquiano. Então esse seria um outro movimento, uma outra perspectiva, né, um outro alinhamento teórico político dos curdos que eu termino não trabalhando, mas que, né, tem que reconhecer que existe e enfim, né, termina tendo umas outras dinâmicas na região majoritariamente do Iraque.